Shalom, igreja. Shalom, igreja. Quantos estão felizes nessa noite? Jesus Cristo, Ele preparou um caminho para nós. E nós aceitamos esse caminho, que é Ele. Amém? E nessa noite eu venho aqui falar sobre um pouco desse caminho. Amém? Quantos de nós aqui trilhamos muitos caminhos? Quantos de vocês aí que estão nos assistindo nessa live já trilharam alguns caminhos? E o Senhor Jesus, Ele mesmo disse que Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Que sem Ele, nós não chegaríamos até Deus. Que se nós quisermos ir até Deus, é através dEle, amém? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Salmo 23. Amém? Não temos muito tempo, mas temos um caminho a percorrer. Amém? Todos acharam? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso, continue. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha como Ele é bom. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tua vara comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Quero focar nesse Salmo 23, no versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa ministração fala sobre o cuidado de Deus para com Davi. Como Davi reconheceu que Deus cuidava dele. Como Davi reconheceu o cuidado tão constante de Deus na vida daquele homem. Que desde lá dos pastos de Jessé, desde lá de onde ele não era nada, Deus já cuidava dele, Deus já estava com ele, Deus já tinha um outro caminho a ele traçar. Como todos, se a gente for ler a Bíblia, se a gente for pegar todas as histórias para ler, a gente vai ver o caminho que aquela pessoa percorria e o caminho que Deus queria que aquela pessoa percorria. E é assim nas nossas vidas. Nós já trilhamos muitos caminhos. E muitos caminhos ainda vamos trilhar. Mas o Senhor, Ele quer estar em todos esses caminhos. O Senhor, Ele quer guiar-nos como águas mansas. Como Davi com aquelas ovelhas. Quando ele tinha que levar as ovelhas para tomar água, ele precisava fazer um caminho para elas. Talvez com pedras, para que elas não se afundassem, para que não desse mais trabalho para ele. E ali as ovelhas confiavam. E assim é conosco. Quando Davi estava no pasto, ainda em Jessé, lá, como nada, como o filho que comia por último, como o filho que se deitava por último, como talvez o filho que nem ia até a sua cama, e sim ficava por lá mesmo, porque ele tinha um certo cuidado com as ovelhas. E assim é Deus conosco. Deus, Ele é aquele que não dorme, Deus é aquele que não cochila. Deus é aquele que vê todos os nossos passos, que sabe o caminho por onde a gente vai percorrer. Hoje tenho 36. Daqui a alguns anos, muitos caminhos ainda vou percorrer. E quantos caminhos, antes de chegar até aqui, o Senhor não fez com que eu percorresse? E quantos caminhos, às vezes, a gente deixa de percorrer por causa de alguém? Ou alguém quer que a gente ande em um caminho que não é aquele que você quer andar. Ou você quer trilhar um caminho no qual você precisa fazer algo, mas alguém lhe impede. E às vezes você precisa fazer algo por alguém e aquele alguém mesmo não reconhece. Mas Deus, em todo tempo, Ele reconhece, como a palavra diz, nada é em vão. Nenhuma lágrima que você derramar, nenhum choro que você soar na sua vida é em vão. E eu estava pedindo a Deus, Senhor, fala mais um pouco comigo nos trajetos
nos meus caminhos a percorrer ao trabalho, e veio uma certa lembrança. No tempo que Jesus ele não tinha ressuscitado, Jesus ele não tinha, o véu não tinha se rasgado. Os sacerdotes entravam para clamar por as pessoas. Então, quem recebia? O sacerdote. O sacerdote recebia a presença primeiro. E quantas às vezes a gente pede para que a pessoa jejue pela gente, mas o receber, quando a gente estiver jejuando, quem vai receber? A pessoa. O falar de Deus, quem vai receber? A pessoa que está jejuando por você. Então, o véu rasgou. Você não precisa mais disso. É lógico que tem casos e casos, situações e situações. Casos de doença, casos de esfriamento, caso de uma situação que você não está conseguindo ficar de pé e nem se levantar. Mas eu digo em questão de presença de Deus. Querer mais de Deus para você. Esses dias o Senhor me deu um louvor no qual quase todos os dias eu ouço 2, 3 vezes, até enche o saco dos meus filhos em casa. Mandei até para Ramon, de Alisson Neide, que fala, desce depressa. Desce com muita pressa, algo assim. Que é tremendo, é Deus falando com a gente. É Deus dizendo, olha, eu tenho um caminho para você, eu tenho algo tão bom para você, mas do jeito que você está, não vai dar. Do jeito que você está, eu não vou poder fazer. Porque Deus é um Deus limpo, a gente sabe disso. Eu tenho um ditado, como as pessoas falam lá fora, que ainda que a gente pegasse toda a água sanitária do mundo e jogasse em cima de um cobertor branco, ele não ficaria tão limpo como Cristo é limpo, como Deus é limpo, como Ele quer que a gente seja limpo. E às vezes a gente usa de brabeza. Quando Deus pede para a gente fazer algo, a gente fica brabo. Deus sabe que a gente é brabo. Não foi assim com Gideão? Ele chega para Gideão, o anjo, Gideão é brabo, porque para estar malhando o trigo no lagar, ele precisava de um lugar amplo, de um lugar bom para fazer o pão, para sustentar a sua família. E aí ele está ali, sujeito à sua mercadoria ser saqueada, e ele vai para aquele lagar, o lugar que é lugar de amassar sementes de uvas para fazer vinho, e ele vai, vou malhar aquele trigo, vou conseguir a farinha, vou fazer o pão. E a palavra de Deus fala que Gideão malhando aquele trigo, o anjo do Senhor vem e fala, o Senhor é contigo, homem valente. Ó, pai, Gideão valente. Valente ele é, porque ele já estava ali, correndo risco, todo o risco, como nós estamos aqui. Correndo risco, mas sabendo que o nosso Deus garante. E Gideão vai todo ousado e disse, para se apresentar até o anjo, ele vai com o pão, e aí o anjo toca, e o pão é consumido. Quer dizer, Deus aceitou aquele pão. E Gideão fala, se o Senhor é comigo, porque eu estou assim, porque eu estou perecendo, porque eu estou padecendo. E Gideão achava que era na força da valentia dele, talvez sim. E Gideão achava que ia ser com um monte de gente, mas Deus disse não. Se esse povo todo for, a minha glória não vai ser manifesta. Eles vão achar que foi com a força do braço deles, foi porque Gideão é valentão. Então, se Gideão fosse sozinho, eu costumo também pensar assim. Se Deus, a presença de Deus era com ele, ele ia sozinho e conseguia também. Mas Deus preparou os 300 valentes, valorosos, atenciosos. E é assim que Deus quer que o nosso caminho, o nosso trajeto com Ele, seja assim, que a gente seja valente, mas para Ele, valorosa, mas para Ele, que a gente se revista, mas para Ele. Eu sei que muitas das vezes as nossas palavras, nossos lábios, não glorificam a Ele, não exalta a Ele. Muitas das vezes, a gente não fala 100% da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, em glorificação a Ele. Ele é muito mais do que o que a gente vive do nosso dia a dia. Ele é muito mais do que um filho que a gente ama com todo o nosso ser, que a gente dá um órgão, que a gente doa um sangue. Ele é muito mais do que muitos irmãos que estão aí nas UTI, a gente sofre. Quantos são os que fazem festa e muitos choram por causa que não pode nem enterrar o seu ente querido. Mas Deus, Ele é muito mais do que isso. E Ele quer nos levar além do que o que Ele tem para nós. Amém? Ele tem um caminho às vezes no meio de um deserto. Um caminho que vai te levar a um outro caminho. Ele tem um caminho aí mesmo onde você está. Ele tem algo diferente para você. Ele quer que você desça, Ele quer que você mergulhe na palavra dEle. E a cada medida que você vai mergulhando, Ele vai falando com você o que Ele quer. Às vezes Ele não vai falar, Ele vai ficar mudo, mas até mudo você vai ouvir a voz de Deus. Até parado no tempo e pedindo, Deus, fala comigo. E quantas às vezes que vocês vão estar quebrados em banda, sofrendo, doendo,
E vocês só vão ter força para deitar e pedir a Deus muitas vezes eu pedi. Senhor, eu vou deitar e o Senhor coloca o teu colo na minha cabeça. Eu vou colocar a minha cabeça no teu colo. Faz de conta que o Senhor está aqui. Eu sei que está, porque quando a gente invoca, Ele vem. Ele vem todo o tempo. Não duvide, porque Ele está do seu lado, da sua frente, atrás de você, adiante de você. Ele quer ser o seu caminho, o seu único caminho. Ele quer que você confie. Há alguns anos atrás, eu até para ir para uma entrevista de emprego, eu ia chorando. Eu ia sem confiança, parecia que o meu coração ia explodir. E o meu último emprego, eu disse, Senhor, eu quero paz. Mesmo que seja um vale, como o Gideão estava lá dentro do lagar. Eu quero paz, porque se o Senhor está comigo, por que eu vou estar nessa tribulação toda? Porque eu vou estar com vontade de voltar e nem ia até lá. E ficava pensando mil coisas. E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes a gente quer isso, quer aquilo, mas Deus está falando, ei, não é isso que eu quero. Você já tentou todas as vezes, eu já te falei que não é isso. Você já foi e eu já te falei que volte. Amém? E que nessa noite a gente reflita que Deus, Ele é muito mais do que a gente imagina. Ele é muito mais do que uma casa, Ele é muito mais do que um carro, Ele é muito mais do que uma vida de Patricinha, de Mauricinho. Ele é muito mais. E como o Ramon falou, a gente vai se encontrar lá na glória. Se assim o Senhor permitir, o céu é dele. O céu é dele. Se Ele permitir, a casa e morada é dele. Agora, Jesus, Ele foi preparar a nossa morada e vai voltar. E nós queremos ir com Ele, amém? Queremos prevalecer, queremos perseverar, mesmo falho, como o irmão Nedson orou lindamente, pedindo perdão para orar pelo nosso dízimo, porque a gente não é nem digno de orar por um dízimo. O dízimo é santo, é do Senhor, é separado. A gente não é digno de nada. Se a gente tem alguma coisa, é porque o Senhor dá, é porque o Senhor faz. É porque o Senhor manifesta a misericórdia dEle. Nós não temos nada de nós mesmos. Não se espante se você vê um irmão errando, se você vê uma irmã falando uma palavra que não veio agradar o seu neoprazer, porque ela é falho. Antes, olhe para si. Olhe para si. Isaías, ele vê o Senhor e ele diz, ai de mim. Ele imagina, se fulano estivesse aqui, ó, Deus ali, ó, se fulano estivesse aqui, ó, eita, se a vizinha tivesse. Não, ele não falou isso, ele disse, ai de mim. Ele olhou para dentro de si. A gente tem que olhar para dentro de si. Fulano é chato, eu sou chato e meia. Fulano é insuportável, eu sou insuportável e meia. Entendeu? Porque se não for assim, a gente não vai. Porque é o segundo mandamento, amar o próximo. E se a gente não amar? Se a gente odiar, quiser matar, não quiser ouvir a voz, Deus não vai poder fazer nada. Deus não vai poder manifestar o caminho que Ele quer para nós aqui, para poder a gente ir para o caminho que Ele já preparou lá. E como eu já falei, o véu se rasgou. Ore, jejue. Está sem força? Peça a Deus. Deus tem força para nos dar. Amém? E quero pedir aos irmãos que se levantem, porque já são 7h30, 19h30. Amém? E Deus tem prazer nos seus. Deus, Ele não se corrompe por causa de nós. Ele nos ama com toda a totalidade dEle, com todo o amor dEle. Mas Ele não se deixa escarnecer. Deus não se deixa se levar porque Ele ama a gente, não. Se a gente quiser afundar e não quiser ouvir a Ele, Ele não vai poder fazer nada. Ele só vai poder fazer na medida que você se dispõe. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Eu levanto a minha mão e eu te aceito todos os dias. Amém? Feche os seus olhos. Adore ao Senhor mais um pouco, para que nós possamos voltar para nossas casas. Convicto de que o Senhor, Ele é o nosso caminho. E se Ele não era o caminho de algum de vocês, que vocês nessa noite o aceitem. Porque não existe um outro caminho. E feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que
toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas dos corações acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, eu só não posso perder tua presença, tua presença, tua presença. Aqui está o teu povo, ó Deus. Aí está o povo que está em suas casas, Senhor. Nós queremos te entregar essa noite em tuas mãos. Entregar as nossas vidas, Senhor. Pedir para que o Senhor nos conduza no caminho que o Senhor tem para nós. No caminho que o Senhor tem para nós, Deus. Pai, eu te peço, leva o seu povo em paz, em segurança aos seus lares. Nos leva em paz, Senhor. Que da mesma forma que viemos, o Senhor assim nos leve de volta para os nossos lares. E muito obrigado, ó Deus, por este dia. Obrigado por cada irmão que aqui está. Eu te louvo, ó Deus, e te exalto. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo